Olá, internautas da TVDN, muito prazer. Estou aqui com Silas, técnico do Ceará, mas eu queria dizer que aqui não é só o técnico do Ceará, não. Aqui já foi camisa 10 da seleção, menudo do São Paulo, um dos grandes ídolos do São Paulo, ídolo no São Lourenço, estagiou no Real Madrid. Então a gente vai fazer aqui umas perguntas para ele, para conhecer um pouco mais do Silas. Uma das perguntas que eu queria fazer para ele é sobre atletas de Cristo. O Silas foi um dos primeiros, acho que o Baltazar, atleta de Cristo na década de 80, e o Silas também. Como foi essa parte, Silas? Tudo bom? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Com relação aos atletas de Cristo, na verdade, né, eu nasci num lugar, numa casa onde meus pais eram evangélicos, né, meus pais são falecidos já, minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Pouca gente sabe, né, que o Paulo, que trabalha comigo aqui, que é meu auxiliar, é meu irmão gêmeo, que é meu irmão, a maioria sabe, mas que é gêmeo, pouca gente sabe. Então nós perdemos a nossa mãe quando a gente tinha 5 anos. E o nosso pai praticamente não viu a gente jogar como profissionais, porque quando eu estava ali com 19 para 20 anos, ele faleceu também. Foi a minha época de seleção de juniores, e quando eu voltei de desses campeonatos sul-americanos de juniores, ele já tinha falecido, já tinha sido enterrado, inclusive, eu não pude acompanhar nada disso. Eu só senti isso aí, a gente estava no Paraguai, né? Fomos campeões lá, o Tilaver era o goleiro da seleção paraguaia naquela altura, que é um goleiro aí que competiu com o Rogério Ceni durante muitos anos, artilharia, né? Os goleiros artilheiros, perdeu, né? O Rogério conseguiu superá-lo, e eles eram evangélicos, então nós nascemos já numa casa, né, num lar evangélico, com esses princípios. A Bíblia sempre foi um norte lá dentro de casa. A gente aprendeu desde pequena a importância da oração, de se reverenciar a Deus, as coisas de Deus. E quando eu fui para o São Paulo, em 1982, 2 anos depois, em 1984, os Atletas de Cristo chegaram lá. Os Atletas de Cristo começaram em 78, com o João Leite, né, que era o goleiro de Deus, do Atlético, o Baltazar, Mauro Madureira, que foi um centroavante que jogou no Curitiba, jogou no Cruzeiro, uma pessoa de lá, de Belo Horizonte, e a esposa do João Leite, que é a Eliana Leite, que foi jogadora de vôlei da Seleção Brasileira e do Minas. Durante 12 anos ela foi jogadora da Seleção Brasileira de vôlei. Então, inclusive foi ela que deu esse nome a esse ministério. E então em São Paulo ele chegou em 84, para mim uniu o útil ao agradável. Eu precisava de um menino chegando numa cidade naquela altura de 16 milhões de habitantes, hoje muito mais. E aí quando eu encontrei esse grupo, na verdade eu fui acolhido, e ali eu conheci Alex de Azevedo, ex-piloto de Fórmula 1, e que até hoje um cara que me ajuda na minha vida, na minha carreira, como assim, um mentor. E depois disso surgiram outros milhares e milhares, né? Tafarel, Miller, o próprio Kaká. Hoje talvez aí os expoentes desse trabalho, talvez o Davi Luiz, o Jefferson, goleiro do Botafogo, o Fábio, goleiro do Cruzeiro, que são atletas que têm se proclamado atletas de Cristo. A gente diz que primeiro precisa ser de Cristo, para depois ser atleta, né? Porque tem muito atleta de Cristo quebrando a cara aí e envergonhando, na verdade, o ministério e a Deus, né? Porque quando quer limpar a barra dele no clube, ele fala que ele é atleta de Cristo, né? E aí dá-se uma ideia assim, que é um cara bom, que é um cara, né, de caráter, mas muita gente se esconde atrás disso. Você falou em 1990, não tem como lembrar, da era Lazzaroni. Isso. 1990 lá, você era o camisa 10 da seleção, mas você acabou não sendo titular, né? Que tinha um meio de campo com o Alemão, o Dunga, o Valdo. Queria que você me dissesse o que foi que aconteceu ali. Realmente, porque o time foi campeão da Copa América, é outro assunto, e não conseguiu render. O que é que aconteceu lá? A Copa do Mundo, ela é muito particular, né? Você pode estar com a melhor seleção e não quer dizer que você vai ser campeão, né? Você vê a seleção de 82, que depois da seleção de 70 foi considerada a melhor seleção. A de 70 ganhou, né, com Pelé no México, e depois a de 82 foi considerada a melhor seleção que nós tivemos, com o Valdir Pérez, né, o Leandro, Oscar, Luizinho, aí nós tínhamos o Júnior,
depois nós tínhamos Toninho Cerezo, Zico, Sócrates, Falcão, né, Falcão, aí jogava Paulo Isidoro e o Serginho Chulapa, quer dizer, ou o Éder, e alternou ali um pouco, né, esses atletas, e era uma seleção que era quase que perfeita e encheu os olhos de todo mundo e acabou não sendo campeã. Então a Copa do Mundo, assim, ela não te dá essa garantia, porque são os melhores dos melhores, né, do mundo todo. E aí em 90 foi quando o Lazzaroni instituiu o líbero na nossa seleção. Nós passamos a jogar com 3 zagueiros e por conta dessa mudança de tática eu saí. Mas não foi só eu, na verdade, né? Eu saí por conta da mudança tática, mas ali saímos eu, o Aldair, estava jogando na 4ª zaga, depois veio ser campeão na Copa de 94, né? O Aldair, o Mazinho também saiu para a entrada do Jorginho, né? O Mazinho estava jogando na esquerda, né? Isso. Aí o Branco, na verdade, entrou no lugar do Mazinho. O Jorginho passou para a direita, aí saiu o Mazinho, eu. Entrou o Alemão, saiu o Bebeto e Romário e entraram Careca e Miller. Então houve assim, a mudança ela foi até significativa, mas no meu caso foi porque nós estávamos jogando com o Alemão, o Dunga, e aí ficou só o Valdo. Isso, e o Careca e o Miller na frente. Então, mas sim, não tenho amarguras não por conta disso. Acho que a única vez que eu fui titular mesmo na seleção brasileira principal foi em 89, e ali nós fomos campeões, né, lá no Maracanã, jogando contra Argentina, Paraguai e Uruguai a final. Queria que você falasse, porque teve um começo ruim, né? Vocês empataram até 0-0 no Salvador, teve toda aquela pressão, aí depois vocês conseguiram se sobressair quando foram os jogos no Maracanã, né? 4-0 com o Paraguai, 2-0 com a Argentina de Maradona, né? Que era a atual campeã do mundo. Queria que você falasse um pouco daquela Copa América. Existia todo porque o Pelé nunca tinha sido campeão, estava 50 anos que o Brasil não era campeão. Isso mesmo. Na verdade ali faziam 40 anos, tentaram botar um peso nas nossas costas, o fantasma de 50, aquela coisa toda, mas o Lazzaroni foi muito inteligente ali e não deixou que a gente absorvesse aquele peso, porque aquele peso não era nosso. Eu não tinha nascido, a maioria não tinha nascido, ninguém tinha nada a ver com aquilo. Às vezes o clube vem de umas campanhas assim muito vitoriosas, e aí chega um grupo e não tem que manter, tem que tentar manter, mas não é uma responsabilidade, né, de quem está chegando. Mas a gente conseguiu colocar isso de lado, começamos até assim, titubeando, tivemos aquela situação da alvada, né? Tomei ovo na cabeça também, porque o Charles Baiano foi convocado, acabou não sendo relacionado naquele jogo da Bahia, e o torcedor não ficou muito contente com aquilo. Eu lembro que quem me protegeu foi o Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho estava na minha frente, e ele tomou uma alvada, graças a Deus que a criança que estava de mão dada com ele não tomou, né? Porque veio de muito longe, poderia machucar, e respingou lá em mim, mas o final daquilo foi feliz. Então, fazer parte de uma seleção brasileira, seja ela qual for e qual categoria for, é muito gratificante. Eu passei a minha carreira toda jogando pela seleção brasileira, seleção de juniores, depois seleção principal e depois seleção de master. Então, isso é muito legal. A estatística diz que 1 em cada milhão de habitantes do planeta tem a oportunidade de jogar pela sua seleção. Nossa, então realmente um grãozinho de areia, né? É muito privilégio, realmente. Só para falar um pouco, eu queria que você falasse do Ceará, obviamente, não tem como fugir disso. Como é que você vê o clube? Eu acho que você estava fora, só tinha treinado o clube, você treinou aqui o Fortaleza, mas foi pouco tempo, você começou a cair aqui, e depois você subiu, foi pro Santos, foi pro Catar. Qual era a imagem que você tinha do futebol nordestino? Você passou pelo Náutico também, qual era a imagem que você tinha aqui do Ceará? O que você via do futebol nordestino assim, que hoje você pode dizer, rapaz, mudou isso, permanece isso? Eu falei inclusive pro Evandro, né, pro presidente, que eu vinha treinar aqui quando eu vinha jogar aqui para esses lados, e a gente vinha treinar aqui. E esse gramado que a gente está hoje aqui, essa sede que o clube tem, essa estrutura que o clube tem aqui, o hotel que a gente tem lá atrás, para concentração, todas as instalações que o clube tem. E treinador, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de
primeiro de tudo, campo bom para treinar. Olha o que é isso aqui, não fica devendo nada para ninguém. O time e o treinador precisa de comida. Um clube que tem alimentação. Quando eu falo alimentação, eu digo suplementação, toda essa parte que é caro hoje. Eu trabalhei em alguns clubes, era uma luta para se conseguir qualquer coisa nesse sentido. O Ceará tem. O Ceará tem uma cama boa para o cara descansar e o Ceará paga em dia. Coisa que não acontecia, nós estamos em 2015, há 10 anos atrás, isso não acontecia. Então, parabenizar o Evandro, parabenizar o Conselho, o Robson, toda essa diretoria, que de praticamente 10 anos para cá, não só sanou de uma forma 100% as dívidas que o clube tinha, mas que é um clube que paga em dia. Você preferia ser jogador ou treinador? Jogador. Eu não aconselho essa carreira não para... Sério? Treinador? Não aconselho não. Não aconselho porque a gente está falando questões do bom senso, né? Isso. Você não faz pré-temporada, você tem 80 jogos com uma pré-temporada de 10 dias, 80 jogos num ano com uma pré-temporada de 10 dias. Lá fora eles têm 80 jogos com uma pré-temporada de 40 dias. Quer dizer, você tem base para isso. Você perde aqui 2, 3 jogadores e o trabalho já oscila. Lá fora não. Lá fora é completamente diferente. Então você é um para-raio. Você tem a imprensa, você tem a diretoria, você tem os atletas, você tem o time adversário, você tem a torcida e você está aqui no meio. Então você tem que se equilibrar nessa situação. Virou cultura no Brasil, infelizmente, não se dá tempo para treinador, né? Não se dá tempo para treinador. Você vê que treinadores começando... Agora o Ricardo Drubski. Foi nosso palestrante lá no curso da CBF, que eu fiz a primeira parte ano passado e vou fazer agora a segunda esse ano. É um dos palestrantes nossos lá. Um cara, baita de um cara, preparadíssimo. E aí, não, e você fala hoje o Anderson Moreira mesmo, que rodou nos últimos meses aí grandes clubes. Você fala hoje do Adilson Batista, um cara que eu liguei para ele na véspera do jogo, que ele ia disputar a final da Libertadores contra o Estudiantes no Mineirão, precisando empatar o jogo. Eu liguei para ele para desejar um bom jogo, que Deus te ajude, que te ilumine, que você pense as coisas certas. E ele, poxa, assim, vamos lá, tal. Ganhando o jogo. O Estudiantes foi lá e em 10 minutos virou e foi campeão dentro do Mineirão. Quer dizer, o Adilson está aí batalhando para voltar de novo no mercado. Quer dizer, então, é uma profissão que você precisa ter muito estômago, você precisa ter um cego de um olho, surdo de um ouvido, porque você precisa ter muita estrutura. Olha aí quantos treinadores que... vou citar um porque é meu irmão, não é nem meu amigo, ele é meu irmão, eu tenho ele como irmão, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, a gente fez seleção brasileira junto, Copa do Mundo junto, fomos campeões pela seleção junto, Copa América. Um cara, sim, pensa num cara, nota 1000 é esse cara. Nunca mais vai poder estar aqui dentro do campo, por conta desse desgaste, esse estresse. Muricy Ramalho, que eu tenho como parâmetro assim de treinador. O Joel Santana no jogo do Flamengo na Libertadores, no banco de reserva, ele passou mal e a gente que está aqui fica preocupado. Então, eu não aconselho não, porque imagina, não é fácil. Não é fácil. Muito obrigado. Obrigado mesmo, papo bacana mesmo. Eu que te agradeço. Obrigado a todos do TVDN. Grande abraço, tudo de bom. Maravilha.